Olá, amigos. Eu sou Haroldo Lourenço, advogado aqui no Rio de Janeiro. Sou professor de Direito Processual Civil em alguns cursos preparatórios. Sou professor também concursado na UFRJ. Bem, hoje eu quero falar com você. Nós vamos conversar um pouco, um tema bem direcionado para a advocacia, direcionando aqui sobre questões bem práticas do direito processual civil, que aspectos bem concretos que nós na advocacia acabamos enfrentando e principalmente nesse momento agora de pandemia, de quarentena, né? Todo mundo sabe que estamos aqui quarentenados, né? Agora que está começando a liberar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, os escritórios de advocacia estão podendo funcionar, né? A atividade reconhecida como essencial. Estou exatamente nesse momento no meu escritório, aqui na minha sala, gravando esse vídeo para vocês. Então, se passar alguém aqui, não fiquem assustados, nada disso, que eu estou literalmente trabalhando, e já que nós estamos falando aqui e falar sobre advocacia, nada melhor do que já está no próprio escritório. Bem, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos bem importantes nesse aspecto aqui de suspensão de prazo, paralisação da atividade, retorno do judiciário, aí publica ato do CNJ para lá, ato do CNJ para cá, e você tem várias questões processuais intrincadas que vão se acontecendo, vão se sobrepondo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão aqui na contagem dos prazos processuais. Tá? Então, olha só, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós tivemos uma série de resoluções do CNJ que, em âmbito nacional, suspenderam os prazos processuais. Aqui parece uma coisa trivial, mas vale a pena nós chamarmos a atenção daquela diferenciação básica que todo mundo aprende de suspensão e interrupção do prazo. Então, a partir do momento que o CNJ disse que o prazo está suspenso, se você tinha um prazo processual em curso, você vai paralisar a contagem. Quando tiver o retorno do prazo processual, naquele dia do retorno, naquele primeiro dia útil, considerado como do retorno do teu prazo processual, você retoma a contagem do seu prazo. Então, muito simples. Se, por exemplo, você estava no meio de um prazo de uma apelação, um prazo de 15 dias para a interposição da sua apelação. A suspensão processual vem no quinto dia. Evidentemente, no primeiro dia que você retomar a contagem do prazo, você vai acabar tendo ali mais 10 dias a contagem do seu prazo processual. Então, você perceba que é uma causa de suspensão. Salvo engano, não tomei conhecimento de nenhum tribunal interrompendo a contagem dos prazos. Então, você teve causas de suspensão dos prazos processuais. E por falar em tribunal, vale muito a gente mencionar aqui, nós conversamos aqui, sobre você observar, nós estamos falando aqui em âmbito nacional, então espero que tenham colegas, aqui, amigos, alunos, enfim, ouvintes, em todo o território nacional. Então você pode ter alguém, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Amazonas, de São Paulo, e aí pode virar para mim e falar, ou daqui no Amazonas, a suspensão do prazo se deu em outro dia. Nenhum problema, tá? Todos os tribunais, eles têm autonomia para determinar pelo seu presidente, então expede uma resolução, expede um ato administrativo, determinando a suspensão do prazo. Então toma cuidado. Pode acontecer, por exemplo, o termo inicial de contagem de um prazo ter se dado antes. Então pode vir a acontecer de você ter o início da suspensão em um momento e o término da suspensão em outro momento. Isso pode acontecer, sem problema nenhum. Né? Então você tem que tomar cuidado com isso na contagem dos seus prazos. E aí, a primeira regra que eu destaco, evidentemente, é a questão dos recursos. Né? Você tem que tomar cuidado na contagem dos prazos recursais. Se você pegar o 1003, parágrafo 6 do CPC, ele estabelece que é um ônus do recorrente comprovar, no momento da interposição, um feriado local. Veja-se, quando a gente fala aqui em feriado local, eu estou me referindo a um feriado regional, um feriado estadual. Então, sei lá, no estado do Rio de Janeiro foi feriado, mas no município do Rio de Janeiro foi feriado, perdão, eu falei estado, né? No município do Rio de Janeiro era feriado, mas no estado do Rio de Janeiro não era feriado. Então, no município do interior, isso é muito comum de acontecer situações como essa. E o tribunal, ele não está obrigado a saber todos os feriados municipais. Então, você, recorrente, na hora que você interpuser o seu recurso, você está obrigado a comprovar essa tempestividade. Comprovar como? Apresentando a lei, o decreto, o ato normativo que instituiu aquele dia como feriado. Então, veja bem, isso já ficou consignado, por exemplo, na própria jurisprudência do STJ. E é importante você tomar cuidado com isso. Por exemplo, já aconteceu situações da pessoa não comprovar com o ato normativo do respectivo tribunal. Então, vamos imaginar que você é do Tribunal de São Paulo, você está me ouvindo aqui, deve ter alguém de São Paulo me ouvindo, manda uma mensagem para mim depois lá nas redes sociais, você pode entrar no meu Instagram, daqui a pouco eu deixo o endereço aí, mas você pode colocar lá Haroldo Lourenço, manda um direct para mim dizendo, eu vi tua palestra lá no Congresso
Você falou de São Paulo, realmente São Paulo foi assim. Lá em São Paulo teve a suspensão no dia tal, voltou no outro dia. Nós tivemos contagens processuais diferentes. Quando você for dar entrada no recurso, você está obrigado a juntar esses atos normativos, tá? Não basta abrir aquele tópico no teu recurso, por exemplo, falando da tempestividade e mencionar esse ato normativo. Não basta mencionar nas razões recursais, você está me entendendo? Você tem que comprovar essa tempestividade, comprovar de maneira efetiva, de maneira concreta, né? Demonstrar claramente essa tempestividade. É muito importante você tomar cuidado com isso, tá? Essa tempestividade tem que ser demonstrada, tem que ser apresentada claramente, né? Então você tem que deixar clara essa tempestividade por meio desses atos normativos que expressem, né, que demonstrem essa tempestividade. Não basta somente mencionar, tá? Olha aí, ó, dá para vocês lerem aí, né? Tá aparecendo para vocês. Agora eu consegui compartilhar certinho. Ó. Olha só a posição do STJ. E julgado de fevereiro de 2020. Tá? Então não estou trazendo um julgado antigo, não. Tá? E eu estou só adaptando ou mostrando para vocês o posicionamento do STJ, que pode muito bem ser aplicado agora no período de pandemia. No período de quarentena, a gente está vivendo aqui uma sucessão de prazos processuais e, evidentemente, isso pode ser aplicado. Olha o entendimento. A simples referência à existência de feriado local, previsto em regimento interno ou código de organização judiciária, não é suficiente para comprovar a tempestividade. Inadmissão. Acabou. Tá? Então, cuidado, tá? É claro que se você me perguntar, mas você concorda com esse entendimento? Eu vou te responder que é claro que eu não concordo com esse entendimento. Eu acho um absurdo esse entendimento, não acho adequado. Eu acho que eu já nem comentei, mas enfim, eu sou professor de processo civil, tem um livro, né, o Processo Civil Sistematizado, depois vou mostrar para vocês, ele está aqui atrás, inclusive, aparecendo aqui nas nossas filmagens, estou fazendo um merchandise aqui do meu livro, né. É óbvio que o entendimento desse, ele ofende a primazia da solução de mérito, que é um dos princípios mais caros no processo civil moderno, no modelo cooperativo de processo. Mas não tem jeito. A jurisprudência tem essa tendência a ser uma jurisprudência defensiva. Então, ressaltando aquilo que eu falei, não basta você abrir um tópico na petição dizendo, olha, da tempestividade, nos termos da lei número tal, nos termos do ato normativo número tal, meu recurso é tempestivo porque dia 10 não houve expediente forense, foi feriado local, houve suspensão do prazo. Isso não vai colar. Então, se cai na mão do desembargador que seja bem criterioso e resolva contar, analisar ponto a ponto esse prazo, você está lascado. Né? Você vai ter uma inadmissão do seu recurso. Então, você toma cuidado com esse ponto. Outro aspecto muito importante também é que as pessoas utilizam, às vezes, das informações processuais veiculadas nos sites dos tribunais. Né? Das informações. Então, você tem aquele informativo, né, de andamento do prazo, de movimentação processual. A gente gostou muito de chamar isso de sistema push, né? Aquele sistema de envio de informações eletrônicas. Então, se cadastra teu processo, você recebe por e-mail, você entra no site. Presta atenção. Não adianta juntar print dessa informação. Não adianta apresentar dizendo, olha, mas o cartório deu a informação processual e a informação processual estava equivocada. Tinha lá um ato do servidor dizendo, por exemplo, que esse ato, por exemplo, estava suspenso, que esse prazo estava suspenso, quando na verdade não estava. Outra coisa, tá? Cartório conta prazo errado, tá? Cartório conta prazo errado. Já cansei de ver no cartório, por exemplo, em processo de assim, certifique do oferta que a apelação é tempestiva. Aí você, a parte contrária, você vai lá e conta. Quando se verifica, a contagem está errada. Não era tempestiva. Faltava um dia. O cara apresentou a apelação no 16º dia. Ela é uma apelação intempestiva. Ela tem que ser admitida. Eu venho nas minhas contrarrazões e demonstro essa intempestividade. Veja bem, o artigo 187 do CPC, desculpa, 197 do CPC, ele fala, né, no 97, que há uma presunção de confiança, de legitimidade dos atos, né, publicados nas informações eletrônicas, divulgadas na internet, coisa e tal, no site dos tribunais. Só que faz aquela ressalva, tem caráter meramente informativo. Só em situações excepcionais, deixa eu colocar outro material para vocês aqui, só em situações extremas, digamos assim, em situações bem excepcionais, é que você pode considerar essa informação, tá? Você pode considerar isso, por exemplo, para aspecto
de você ter uma devolução de prazo. Perceba, a jurisprudência, já estão lendo aqui conforme eu estou falando, né? A jurisprudência coloca isso na conta do advogado. No Rio de Janeiro a gente fala muito isso, né? Ah, colocou na conta do advogado. Acabou, ele está na conta do advogado, não tem muito como escapar. Olha aí esse julgado, ó. Deixa eu aumentar essa tela aqui, que na verdade eu que tenho dificuldade para ler, né? Não vocês, né? Conforme a jurisprudência dessa Corte Superior, as comunicações feitas pela página do tribunal na rede mundial de computadores têm caráter meramente informativo. Não tem caráter oficial, de modo que somente são consideradas justa causa para efeito de renovação de prazo processual, erro ou omissão nessas informações que induzam a dúvida razoável acerca do prazo processual. E olha o finalzinho, olha o recado, hein? Ademais, é dever do patrono diligenciar para a correta contagem do prazo recursal, ou seja, está na conta do advogado. Não tem muito como escapar, tá? Está na conta do advogado, o advogado que dê seu jeito para verificar essa contagem do prazo processual. O advogado que diligencie para verificar a correta contagem do prazo. Então, toma cuidado, tá? Destaquei alguns artigos aqui para vocês, né? Continuando aí na tela para vocês compartilhada. Deixa eu beber uma água, eu falo muito. Então, perceba, olha o artigo 197. O artigo 197, né, que traz essa regra que eu acabei de mencionar, né, de dar uma presunção de que aquelas informações são verdadeiras, nesse caso, ela não serve para você pedir devolução de prazo. A regra é que o advogado tem que diligenciar nessa contagem de prazo. Outra regra que eu acho muito importante você tomar cuidado também, tá, é a regra que estabelece que o prazo processual, tá? A regra que ele estabelece, deixa eu voltar aqui a tela para o modo cheio. Já viram que eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, acaba me atrapalhando, né? Toma cuidado com o artigo 1003, parágrafo 2º. O que o 1003, parágrafo 2º ele estabelece? Eles são muito importantes. Isso você tem que perceber que pode acontecer do prazo processual se iniciar mesmo agora. Ah, Haroldo, aqui está suspenso o prazo não está suspenso no processo físico, está suspenso no processo eletrônico, eu não sei como é que está acontecendo, uma confusão danada. Preste atenção. Decisões concedidas antes da citação da parte contrária, que nós costumamos chamar de decisões liminares, né? Então, se ajuizou uma ação, o juiz concedeu uma tutela provisória, o juiz concedeu uma liminar, por exemplo, mandando o réu fazer um atendimento médico, mandando o réu retirar o nome do autor do SPC e Serasa. Olha que situação interessante. O réu vai ser intimado para cumprir essa decisão. Então, por exemplo, o juiz fixou 48 horas para fazer o atendimento médico. O prazo do réu já está fluindo, hein? Cuidado para você não se embolar nessa contagem de prazo. O prazo do réu, nessa circunstância, já está fluindo. Não confunda o início do prazo do réu com o início do prazo do advogado réu. São situações distintas. O início do prazo processual do advogado do réu só vai começar, galera, só vai se iniciar com a juntada aos autos do comprovante dessa intimação. São coisas diferentes. Então você veja, o réu foi intimado, está começando o prazo dele. O advogado foi intimado dessa decisão quando? Quando tiver juntada aos autos, primeiro dia útil subsequente. Eu destaquei aqui para vocês até, coloquei aqui para vocês também no nosso materialzinho aqui, né, um enunciado. Né, não sei se vocês conhecem, estudam, acompanham, é importantíssimo vocês acompanharem esses enunciados, tá? É o enunciado 271 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis. Esse enunciado 271, ele destaca, né, ele traz a ideia aqui, né, importante de você saber, né, desse enunciado 271, que olha só, quando for deferida a tutela provisória a ser cumprida diretamente pela parte, o prazo recursal conta a partir da juntada do mandado de intimação, do aviso de recebimento ou da carta precatória. O prazo para cumprimento da decisão inicia-se a partir da intimação da parte. Veja bem, você está falando aqui de prazo para a parte, prazo para o advogado. É importante você separar isso, tá? É muito importante você distinguir essas questões. Você não pode misturar prazo para a parte, prazo para o advogado. São coisas diferentes, tá? Então, assim, não botei aqui no material, mas vale aqui a gente mencionar, ó, prazo, né, para a parte,
É completamente diferente de prazo para o advogado. Coisas distintas, você tem que ter essa percepção, esse cuidado, né? Então, assim, o prazo para a parte é um, o prazo para o advogado é outro, são prazos completamente diferentes. São prazos que começarão a fluir em momentos distintos, né? Então, você tem que ter essa cautela para você não cometer esse engano, né? Esse equívoco, né? Então, assim, o prazo para a parte vai começar quando? O prazo da parte vai começar a partir do que ele foi intimado. Então, por exemplo, se ele foi intimado na sexta-feira, Haroldo, e o juiz mandou ele cumprir em 24 horas, está correndo o prazo, cara. Não tem essa. Ah, e quando que começa o prazo para recorrer dessa decisão? Ah, e é outra história. Você vai aplicar a regra do 231. Qual é a regra do 231? Os prazos começam ordinariamente, corriqueiramente, a partir do momento que eu tiver ajuntada aos autos do comprovante da intimação. Pode ser por AR, pode ser por mandado de citação para o oficial de justiça, pode ser pelo que for. Tudo bem? Então toma cuidado com esse detalhe, né? Tem alguns aspectos aqui que eu acho bem importante a gente destacar, né? Você tomar cuidado com essas questões dessas contagens de prazos que são extremamente importantes. Amigos, uma outra questão que eu quero conversar com vocês, que está muito na moda agora, muito falado, né? São os chamados julgamentos virtuais e os julgamentos por videoconferência. As pessoas embolam muito isso, tá? Presta atenção, os julgamentos virtuais nós já temos há muitos anos no nosso ordenamento. A maioria dos tribunais já operam com julgamentos virtuais há muitos anos. O que é o julgamento virtual? Não é o julgamento por videoconferência. Cuidado com isso, as pessoas estão confundindo demais essas expressões, embolam nos prazos deles, e aí, ó, acaba perdendo prazo, acaba se confundindo todo em questões processuais aqui. Julgamento virtual, no português bem claro, cada tribunal tem o seu sistema operacional. Então, por exemplo, o relator recebeu um recurso especial no STJ, ele vai pedir um dia de julgamento, vai ser marcada uma sessão, um julgamento virtual. Maravilha. Esse julgamento virtual, geralmente, ele vai durar 5 dias, 8 dias, 10 dias, variando de cada tribunal. Uma média de 7 a 10 dias, geralmente. Como assim, de 7 a 10 dias? O julgamento fica aberto. Cada magistrado ele vai postando o seu voto no sistema. Entendeu isso? Então, por exemplo, eu sou o desembargador relator. Aí eu falo, ó, dia 20 começa o julgamento. Eu vou lá e coloco meu voto no dia 21. A partir do dia que eu coloquei meu voto, começa o prazo para os meus demais, os meus pares, né, que compõem a Câmara. Tem um mosquito voando aqui, mas eu vou matar até terminar nossa conversa aqui. Bem, dia 21 começou o prazo. Aí, por exemplo, o regimento fala que são 7 dias. Os demais desembargadores, os demais julgadores vão ter mais 7 dias para colocar os votos deles. Depois se conclui o julgamento, dizendo qual foi o resultado. Entendeu? Esse julgamento virtual, ele sempre foi muito criticado. A OAB sempre criticou, a doutrina sempre criticou. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. O simples motivo que, no silêncio do julgador, você presume que ele acompanhou o voto do relator. Aí aquele famoso acompanho, todo mundo não quer saber o que está acontecendo. Isso é o que sempre acontece. Essa é a grande crítica. Você não tem um debate concreto, verdadeiro, no mundo real sobre as coisas. Essa é a grande crítica. Você está ferindo ampla defesa, contraditório, o devido julgamento das causas pelos tribunais, que é uma imposição constitucional. Você está ferindo tudo. A OAB já criticou milhões de vezes, só que você tem uma questão muito delicada. Os tribunais eles estão afogados de processos, de recursos, tem milhões de causas para eles estarem julgando, e esse julgamento para eles é muito cômodo. Esse é o grande problema. O Supremo Tribunal Federal anunciou que vai suprir o voto de omissão. O voto de omissão é aquele, me omiti, não me pronunciei, presume-se que eu aderi. Então, olha só, a grande questão é, não votar nesses tribunais significa votar. Esse é o problema. Mas aí eu te dou uma notícia. A grande maioria dos regimentos dos tribunais, eles trazem uma regra da famosa objeção. Ou seja, eu posso objetar esse julgamento. Eu posso impedir a realização desse julgamento. Então eu posso requerer
a objeção a esse julgamento pelo meio virtual. E a grande maioria dos repetimentos, eles sequer exigem que você justifique, tá? Eles sequer exigem que você justifique. Tome bastante cuidado com isso, tá? Eles pedem só que você fale se você quer ou não que esse julgamento ocorra dessa forma. Então, você tem direito de se manifestar querendo ou não que esse julgamento ocorra dessa maneira. Então, por exemplo, o grande argumento que as pessoas geralmente usam, eu botei aqui para vocês, o artigo 934, 937, parágrafo 4º do CPC. Eu tenho até 24 horas antes para me pronunciar dizendo, olha só, quero fazer sustentação oral. Isso é um recurso que me admite, que me permite realizar uma sustentação oral, eu quero usar a palavra. Então não vai ter julgamento virtual. Beleza. Pelo amor de Deus, né? Recomenda-se que você fale muito antes. Geralmente o regimento interno estabelece um prazo maior para você objetar esse julgamento. Geralmente é automático, tá? Eu nunca tive problemas, nunca recebi nenhuma informação de alguém que teve problemas com isso. Quando você entra com uma petição objetando, dizendo que você não quer, eles tiram de pau. Então, na verdade, as coisas são jogadas. Assim, ó, vai ser virtual. Se todo mundo ficar quieto, vai ser virtual, vai se concluir virtualmente, ponto final e acabou. Geralmente é assim. Tá? Então, fica atento com isso. O prazo para objetar esse julgamento virtual está valendo. Agora, o que é diferente de julgamento por videoconferência? O que acontece? O julgamento por videoconferência está sendo introduzido agora, né? Ele é muito mais recente, nós não tínhamos isso há pouco tempo atrás. Agora, a maioria dos tribunais, tem acontecido até situações bem inusitadas, né, nos julgamentos, ministros crescendo o microfone aberto, procurador fazendo barulhos indesejados durante o julgamento e por aí vai. É da vida. Eu estou agora aqui falando com vocês ao vivo, posso cometer uma gafe aqui e já era. Aliás, ao vivo não, né? Mentira, eu estou gravando, então eu posso parar e gravar tudo de novo. Mas não é o ideal, né? Mas imagina, você está numa sessão de julgamento e vai ser uma sessão de videoconferência. Como nós estamos cansados de ver, todo mundo deve estar vendo isso acontecendo no Supremo, acontecendo no TST, acontecendo no STF. Todos os tribunais estão realizando dessa maneira. Geralmente esses julgamentos são feitos por aplicativos, né? Então você tem Zoom, Google Meet. Geralmente os tribunais têm usado o que o CNJ recomenda, né? Que é o chamado Cisco. Né? Um aplicativo que você baixa no seu celular, você tem no computador, então você tem fácil acesso a ele. Você vai informar o seu interesse em realizar sustentação oral. Pelo amor de Deus, né? Se prepare para essa sustentação oral. Esses 15 minutos são muito importantes. Ainda mais no momento agora de sustentação oral por videoconferência, você vai ser o protagonista, né? As câmeras vão estar focadas para você, né? Então, assim, você pode usar todos os recursos que você quiser. O advogado tem direito a fazer a sustentação oral em pé, sentado, se pronunciar da maneira que ele quiser, evidentemente com educação e respeito. Então, muita gente fala isso para mim, Haroldo, mas é completamente diferente. Quando eu estou lá no púlpito, em pé, eu bato no púlpito, eu me levanto, eu aumento o tom de voz. Eu não posso fazer isso agora? Aqui, ó. Eu não estou batendo agora aqui no meio da sessão? Não balancei o computador todo? Eu não posso fazer isso durante a sessão? Os demais desembargadores vão estar com o microfone aberto. Ó, aqui, ó. Vocês estão ouvindo? Olha o barulho que eu fiz no ouvido de vocês. Você tem como fazer. Gesticule. Não vai gesticular que nem um louco, evidentemente, mas gestos comedidos, dress code, né? Bote uma roupinha bonita, um terno, ainda que embaixo você esteja com uma revestimenta que eu não possa nem falar qual é, mas que seja. Se apresente, prepare um cenário adequado e manda ver na sua sustentação oral. Do mesmo jeito, no mesmo mecanismo. Inclusive, esses aplicativos, esses sistemas que eu mencionei, eles funcionam inclusive no próprio celular. Então você pode botar o seu celular, um aparelho de celular comum, você pode fazer a sustentação oral, que maravilha, da sua casa, sem maiores problemas. Inclusive, alguns presidentes de alguns tribunais já têm se manifestado claramente que eles nem querem voltar ao normal. O novo normal vai ser esse. A nova normalidade vai ser essa. Ou seja, passaremos a ter agora sessões e audiências feitas por videoconferência. E eu vou te falar um negócio maravilhoso, tá? Aqui do meu escritório você faz uma sessão, você faz duas, faz três, às vezes é uma sessão em outro estado, tinha que pegar ponte aérea, acordar cedo pra caramba para ir fazer sustentação, um caos. Então, evidentemente, isso não vai ter como mais ser mantido, é a nova normalidade, como as pessoas estão gostando de falar por enquanto. Chama a atenção de vocês
recentemente, nós tivemos a Lei 13.994 de 2020. 13.994 de 2020. Essa lei ela foi feita, né, criada, idealizada pelo saudoso professor Luiz Flávio Gomes. Né? Foi professor de muita gente, com certeza. Talvez alguns aqui também tenham sido aluno deles. Foi meu professor. Trabalhei com ele depois também como professor também no curso que ele tinha. Enfim, e por aí as coisas foram funcionando. Então, é uma pessoa com qual eu admirava. Esse projeto de lei foi apresentado antes da quarentena, tá? Então não tem nenhuma relação com a quarentena. Mas agora veio bem a calhar. Esse dispositivo ele autoriza conciliação não presencial em tempo real no juizado. Então, por exemplo, o juizado vai ser o projeto piloto desse assunto. Tá? Não tem como ser diferente. E tem sentido, né? O juizado é um procedimento muito mais simplificado, né? É um procedimento para causas de menor complexidade, digamos assim, causas de menor impacto. Então, assim, se der algum problema, menos mal ser no juizado, há de reconhecer. Menos mal ser em sede de juizado. Pior se fosse na vara civil numa causa de R$1 milhão. O problema é, a questão é essa. Tome cuidado que a lei tem alguns dispositivos polêmicos, tá? Ela só fala de sessão, de audiência de conciliação, de sessão de conciliação, não trata de mediação, não fala de audiência de instrução e julgamento, tá? E traz as consequências da parte não poder participar. Por exemplo, o réu, ele pode ter um julgamento dele ali reconhecido como uma revelia. Então, isso pode vir a acontecer. Então, você tem que tomar cuidado com a redação desse dispositivo. Tem alguns dispositivos bem polêmicos ali, tá? Mas a doutrina hoje já tem se pronunciado de maneira razoavelmente favorável a essa lei, tá? A grande questão é o seguinte, né? Olha o que a lei fala, né? É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo juizado mediante emprego de recursos tecnológicos, disponíveis para transmissão de som e imagem em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com anexos pertinentes. Olha o 23. Se o demandado, réu, pode ser pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física, não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá a sentença. Claro que a gente tem que tomar cuidado com esse dispositivo. Não é o fato de não ter participado da sessão de conciliação e mediação que o juiz vai proferir sentença condenando a parte contrária. A lei não fala em revelia. E espera-se prudência dos magistrados que compreendam que, por exemplo, um réu pessoa física, ele pode muito bem, em juizado, a gente sabe que é muito frequente em sede de juizado, a parte vir, por exemplo, falando que, olha, não tenho recursos eletrônicos, não tenho mecanismos, conseguiu matar? Ah, tá, que aqui eu estou penando para conseguir matar esse mosquito. Você vê que a advogada tentou bater ali no mosquito e não conseguiu. Eu não consegui, mas ela conseguiu, então tá ótimo. Continuando aqui a nossa palestra, nossa conversa, né, mas agora pelo menos sem esse mosquito que estava me atrapalhando aqui, né, espera-se prudência dos magistrados, né, que evidentemente não saiam aplicando revelia, não pode enfiar goela abaixo da pessoa de videoconferência. Ainda mais juizado. A gente não está falando de um procedimento na vara civil, de um procedimento de alta complexidade, pessoas com alto poderio econômico ou que se presumam pela natureza da causa ter condições. Nós sabemos que uma boa parte da população, infelizmente, são pessoas praticamente esquecidas pela sociedade, são pessoas que não têm contato, por exemplo, não têm aparelho de celular, se tem aparelho de celular, não tem plano de internet, tem recursos de internet muito limitados, então elas podem não ter condições de comparecer, né, de participar melhor, né? Comparecer é o vício de linguagem, né? Participar de uma videoconferência, nem que seja do celular. Pelo simples motivo de não ter crédito para botar no celular. Então isso tem que ser ponderado e o magistrado tem que analisar isso com calma, com cuidado. Claro que se você estiver falando, por exemplo, há uma ação no juizado contra uma instituição financeira, o advogado vir falar que não tem como participar, isso não é crível. Concorda comigo? Isso não é razoável você imaginar uma situação dessa. Agora, se você pensar uma pessoa física, o juiz olhando pela causa, as pessoas estão discutindo R$150. Compra de uma televisão, uma coisa muito básica, muito simples. E uma das partes argue que não tem condições de participar, o juiz tem que ponderar isso. Não vai ter como realizar a sessão, não tem jeito, teremos que aguardar até o momento que possa ser realizada de maneira presencial. Não vai ter muito caminho, não vai ter muito para onde escapar desse ponto. Tá? Continuando, separei para vocês aqui 3 institutos que eu acho importante nós conversarmos, e esses institutos ainda não caíram no gosto dos advogados. Né? Os advogados ainda não, digamos,
vamos dizer assim, né? Os advogados parecem que ainda não confiam nesse instituto, né? Nessas questões. Falar sobre as convenções processuais, né? Conversarmos sobre as chamadas convenções processuais. Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? O artigo 190 do CPC, ele estabelece lá os negócios jurídicos processuais, as chamadas convenções processuais, como eu escrevi. A gente tem que compreender bem esse instituto. O artigo 190, ele trouxe uma cláusula geral, uma autorização genérica, que durante as relações contratuais, nós introduzamos nessas relações questões processuais. Nós estamos muito acostumados, por exemplo, pensando no contrato de locação, discutir o valor do aluguel, discutir o prazo da locação, discutir a renovação, o aditamento, mas você não está acostumado a discutir se vai caber despejo liminar, discutir como é que vai ser a forma de licitação, discutir sobre contagem de prazo, sobre dispensa de prestação de caução, por exemplo, para obtenção de uma liminar. Isso pode ser contratualmente estabelecido, sem problemas. Então, nada impede que nesse momento agora de quarentena, que está sendo muito frequente o locatário procurar o locador para renegociar questões atinentes ao valor do aluguel, nenhum problema. O locador, por exemplo, tem com frequência cedido, né, permitido fazer negociações, muito comum e razoável que ele faça. Então ele vem negociando essas questões. Algum problema em inserir uma cláusula que, por exemplo, estabeleça a cláusula 18ª, em virtude do desconto que está sendo dado agora ao locatário, cláusula colocada pelo locador, de 50% do valor do aluguel, nesse ato o locatário renuncia ao direito de ter uma prestação de caução durante a eventual ação de despejo. Acabou. Típico negócio jurídico processual. Isso é cabível? É. Isso é válido? Claro que sim. Doutrina toda reconhece, mas os advogados ainda não conseguiram ter essa percepção, esse estalo de começar a se valer desse instituto. Você pode convencionar sobre prazos, convencionar sobre competência, estabelecer mediação, regulamentar custos do processo, por exemplo, quem é que vai pagar a eventual prova pericial. Pensa numa locação de um shopping, por exemplo. Então, no escritório a gente tem alguns clientes que trabalham lojas em shopping, por exemplo, você está negociando. Mas se, por exemplo, tiver uma ação revisional, quem vai arcar com a perícia? Você pode estabelecer, pode ser o locador, pode ser o locatário, você pode convencionar diversas questões, todas elas são questões que podem te ajudar bastante, né? Pode ajudar muito em eventual negociação. Tá? Outro ponto que eu também acho importante a gente pontuar, a gente chamar a atenção aqui, algo que não é muito frequente das partes utilizarem, acho que vale a gente mencionar aqui nesse detalhe, nesse ponto aqui do que a gente está conversando. Qual o detalhe que eu acho importante aqui? Né? Deixa eu voltar aqui que travou, ele não está compartilhando agora. Deixa eu fechar que eu estou com muitas janelas abertas. Né? Talvez seja isso. Por exemplo, você já pensou em utilizar nas suas petições a tecnologia simples demais do QR Code? Qual o problema de você utilizar, por exemplo, em suas petições o QR Code? Para quem não sabe, o QR Code é uma tecnologia que te facilita, né, na petição, você compartilhar, por exemplo, na sua petição, um código, simplesmente. Qual o problema de você compartilhar um código na sua petição? O magistrado vai receber aquela tua petição, imagine, por exemplo, memoriais ou alguma coisa nesse sentido, e ele consegue, a partir dali, visualizar um vídeo. Você faz um vídeo de 2, 3 minutos falando uma peculiaridade do teu processo. Se é de convite, nesse momento você não consegue chegar até o magistrado com muita tranquilidade para poder conversar, despachar, como nós fazemos na prática. Então você tem que tomar cuidado com esses detalhes. Outro mecanismo interessante é a lavratura de atas notariais. Né? Você pode lavrar atas notariais perante cartórios e nessa lavratura de atas notariais você vai ter ao seu lado, né, a fé pública do tabelião. Né? A fé pública daquele tabelião vai te ajudar bastante, né, evidentemente, nesse momento, né, permitindo a partir de então que aquele ato ali seja documentado e automaticamente, né, você traga. Agora está compartilhando para vocês, não estava aparecendo aqui. Aliás, eu acho que não está aparecendo ainda do mesmo jeito, né? Então não estou conseguindo compartilhar. Mas o que eu queria mostrar para vocês, eu já consegui compartilhar, acho que não tem grandes problemas aqui. Né? A ata notarial, por exemplo, é um ato, né, lavrado por um tabelião, se valendo da sua fé pública, e com essa sua fé pública, evidentemente, aquilo dali pode ser meio de prova para posteriormente uma ação, você requerer uma tutela provisória.
evitar o ajuizamento de uma ação, porque você tem uma documentação, uma prova que sobre ela recai uma presunção de legitimidade daqueles fatos documentados ali. Então você dá mais segurança, você dá mais credibilidade àquela prova. E também você não pode esquecer dos procedimentos lá do artigo 381 de produção antecipada de provas. Então, se nesse momento de pandemia agora você quer fazer uma perícia no imóvel, uma perícia num condomínio, alguma coisa nesse sentido, nenhum problema. Nesse período você requerer uma produção antecipada de provas, né? Exatamente para quê? Para você demonstrar nesse momento, né? Para você demonstrar nesse momento algum fato, algumas circunstâncias. Isso é interessantíssimo, né? Então você pode se precaver nesse momento se utilizando desses institutos. Consegui compartilhar finalmente aqui a tela novamente. Eu estava tomando uma coça aqui, mas consegui. Então você pode produzir antecipado uma prova, evitando a propositura de uma outra ação, né? Conseguindo uma autocomposição, ou simplesmente se acautelando, como está no 381, inciso primeiro. E essa prova, posteriormente, ela pode ser utilizada como meio de prova, como qualquer outro recurso, né? Então você tem vários mecanismos que podem facilitar demais a tua atuação como advogado. Amigos, eu acho que era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Estou mais ou menos uns 35 minutos aqui falando, né, direto com vocês. Bem, agora aquele momento de fazer um merchan, né? Vamos lá, né? Bem, eu tenho um livro de processo civil, né? Como eu já comentei aqui durante a nossa conversa, nosso papo, né? Está aí aparecendo para vocês, né? É o Processo Civil Sistematizado, está na 5ª edição pela editora Método. Você consegue todos os sites, pesquisa na internet, você consegue ótimas promoções sobre o livro. Ele é chamado de sistematizado, eu dei esse nome chamado porque exatamente é a sistematização dos entendimentos dos tribunais, dos entendimentos doutrinários dominantes, né, prevalentes, exatamente com esse propósito de auxiliar vocês na advocacia, na preparação para concurso público, seja no que vocês necessitarem. Coloco para vocês também à disposição meu Instagram, está aí, como eu já tinha comentado durante a aula, né, durante a nossa conversa, nosso bate-papo. Segue lá no meu Instagram, manda um direct para mim, tire suas dúvidas, dê um feedback sobre essa palestra, o que você achou sobre esses comentários. Tem meu canal no YouTube, Haroldo Lourenço, né? Entra lá, procura lá, professor Lourenço, tem vários vídeos que eu posto aulas, posto o que você precisar. E por fim também o e-mail, né? haroldo@blpadv.com.br. Manda um e-mail para mim, tire suas dúvidas, precisar de alguma coisa em questões de advocacia, pode falar também, sem problema nenhum. Estou aqui inteiramente à disposição para nós podermos colaborar no que se mostrar necessário. Amigos, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado do que nós conversamos, tendo ideias, sugestões, fiquem inteiramente à vontade de fazer um retorno, dar um feedback. Adorarei saber qual a opinião de vocês sobre a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje. Beleza, gente? Forte abraço e até uma próxima oportunidade.